Essa semana nós estamos vendo sobre o dispensar da vida para encabeçar tudo. Amém. E eu creio que se os irmãos leram as porções diárias dessa semana, ficaram bem claros disso, que tudo que Deus está fazendo hoje é para se dispensar. Dispensar o quê? Tudo que Ele tem, tudo que Ele é, para a igreja, para o seu corpo. Obrigado. Para cada um de nós. Então, na verdade, nós vimos assim que a obra de Deus ela é uma obra completa. Desde que Deus criou o homem, o plano de Deus era ser aquele que entrasse no homem, se tornasse a sua provisão eterna. E nós conhecemos a história de Adão, a queda do homem e todas as coisas que aconteceram e que impediram isso. Mas Deus não parou no tempo, irmãos. Graças a isso, Graças ao Senhor que Ele não parou no tempo. E quando nós chegamos aqui em Efésios, nós vimos essa semana, somente os dois versículos 9 e 10 principalmente, de Efésios 1, ele fala que desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, aqui fala que desvendando-nos, O que é desvendar? É tirar o véu. Alguma coisa estava na frente que nos impedia de ver. Então, desvendando-nos o mistério. Uma coisa que é mistério, ninguém conhece até que se revele, É um mistério. Então, alguém um dia contou o mistério, então não é mistério mais. Ele foi revelado, Nós sabemos que o mistério principal de Deus era quem? Cristo, Cristo é o principal mistério, porque nunca tinha sido revelado. E o mistério de Cristo, a igreja. E a igreja hoje ainda continua sendo, para muitos cristãos, um grande mistério. Mas ele foi revelado também. Mas Deus, Ele quer fazer o quê? Diz que Ele, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer, esse beneplácito, que é o bom prazer que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, Convergir é trazer para o centro, Nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Então nós vimos ontem, o Eliezer deixou bem claro para nós, esses pontos, nós vimos em Gálatas aqui também, que a plenitude dos tempos, Cristo veio, na plenitude Ele veio. Ele não veio nem antes nem depois, Ele veio no tempo mesmo, tempo exato que o homem precisava. E Cristo revelou para nós, irmãos, tudo que está no coração de Deus. E Cristo deixou também para nós aí muitos apóstolos que vieram para complementar essa revelação para nós, Então, Ele mostrou para nós que esses pontos aqui são pontos que nós devemos desfrutar, porque Deus tem um grande apreço pelo homem. E outra coisa que Ele mostrou também, é que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós vimos pelo menos ali 5 bênçãos, Os irmãos que estavam aqui ontem devem ter experimentado, e os que não estavam devem ter assistido, pelo canal aí, que dessas bênçãos nós podemos mencionar, por exemplo, que nós somos escolhidos. Uma delas é que nós somos escolhidos. Eu e você fomos escolhidos. Irmãos, isso não é qualquer coisa. Você foi escolhido por Deus. Não foi escolhido pelo presidente da república, por o governador do estado. Não, você foi escolhido por Deus. Isso é algo muito precioso. E fala também que Deus nos redimiu. Uma segunda bênção é que nós fomos redimidos. Nós estávamos dentro de um lugar, uma sarjeta. Sabe o que é esgoto? Rede de esgoto podre. Já viram esse lugar que não tem esgoto tratado? Aquela rede de esgoto que anda só aberta ali, está correndo ali. Nós estávamos num lugar semelhante àquilo. Era aquilo, nós éramos aquilo. Deus nos redimiu daquilo. A situação de pecado nossa era semelhante àquilo. E Ele nos redimiu. Aí o que Ele fez? Ele nos desvendou o mistério, Revelou esse mistério para nós.
Mas o que ele fez? Ele nos deu uma herança. Amém. Deus é a nossa herança. Amém. E nós somos também a herança de Deus. E que mais? Fomos também selados. Quando hoje ninguém usa mais carta, né? Tudo é e-mail, é WhatsApp. Então, carta é uma coisa que ficou no passado. E eu escrevia muitas cartas antigamente. Então, você ia no correio, colocava uma carta lá, tinha que colocar um selo e quando não tinha o selo, o correio batia um carimbo, né? Colocava lá na caixinha e ia embora. Uma vez eu coloquei uma carta, escrevi tudo direitinho, coloquei no correio. Depois, passados 5 dias, ela voltou. Falei, o que será que aconteceu? Quando eu olhei, ela não tinha selo. O correio não mandou a carta. Ela voltou para o remetente. Aí estava até um carimbo lá, retorne ao remetente. A carta não tinha selo. Olha, mas Deus nos selou. Para mostrar o seguinte, que sem esse selo, nós não podemos ter acesso a Ele. Mas também que com esse selo, ninguém pode nos tomar de Deus. Nós pertencemos a Deus, né? Então esses pontos, irmãos, nós vimos ontem assim, né? E vários outros. Eu encorajo os irmãos que puderem estar sempre presentes para a gente ver todos os outros juntos. Porque às vezes não consegue ver todos. Nós temos um horário tão resumido no domingo. Pouco tempo, não dá para ver tudo, né? E nós estamos vendo duas partes da mensagem. No sábado a gente vê uns pontos e no domingo outros. Assim, nas mesmas sequências de conclusão, mas para nós termos uma diferenciação, para não repetir as mensagens, né? De ficar repetindo a mesma coisa. Mas assim, só para a gente ter uma visão do que a gente vai estar falando no domingo, né? Então, Gênesis 1:26... nós conhecemos bem a história do homem, né? Mas vamos dar uma lida aqui em Gênesis 1:26, como que Deus, Ele fez todas as coisas. E aqui fala assim que, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem para quê? Para dominar. Você vai dominar sobre todos esses seres aí. Você é o que vai governar isto. Mas aí, nós entendemos, irmãos, que o homem, apesar de ter sido criado por Deus, ter aquela capacidade que Adão teve de dar nome a todos os animais, ele era super inteligente. Hoje tem inteligência artificial, tem tanta coisa, né? Tem homens tão inteligentes, mas Adão era muito mais inteligente. Ele tinha um QI muito avançado. Mas faltava uma coisa em Adão, e ele perdeu mais tarde, e chamava-se obediência. Ele um dia perdeu esse ponto. E nós vamos ver aqui em Gênesis ainda, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz assim, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor plantou um jardim e colocou o homem lá dentro. O homem que Ele havia criado e colocou ali. Só tinha Adão e Eva ali naquele jardim. Então Ele colocou ele ali no jardim para quê? Para ele cultivar aquele jardim, para ele guardar o jardim. O jardim é um tipo da igreja, né? O jardim é um tipo da igreja. A igreja deve ser guardada. Por que um jardim? Um jardim é um lugar cercado ali, né? Quem tem um jardim bonito gosta de fazer o quê? Cercar ele, né? Se você largar um jardim assim a céu aberto, o cachorro vai lá, faz xixi, faz cocô, faz um monte de coisa ali. Mas se você cerca ele, ele é seu. Você cuida dele, você poda, faz todas aquelas coisas lá. Então, Adão foi colocado no jardim para cultivar e para guardar o jardim. Também nós estamos na igreja para cultivar e guardar a vida que Deus nos deu. Guardar o quê? A nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Sermos preservados. A igreja é um lugar de nós sermos preservados. E aí fala que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento.
Então tinha ali todo tipo de árvore. A gente, quando lê, só ouve falar da árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Mas lá no jardim tinham muitas árvores. Muitas. E árvores agradáveis e boas para alimento. Mas no meio do jardim ele colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que ali foi o maior teste do homem. E o Senhor falou para ele que ele podia comer de tudo que estava ali. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não podia comer, porque no dia em que ele comesse, certamente morreria. E aí foi a maior prova de fogo. Porque o ser humano tem uma coisa que chama muito curiosidade. Quando a gente fala, não mexe naquilo, é ali que a pessoa quer mexer. Então a criança fala, filho, você mexe, pode andar em torno, não põe a mão ali, a tomada, tá? Não mexe, aí uma hora que você sai de lá, vai tirar aquilo lá para ver o que acontece. E o homem é assim. Você está andando de carro, está aquela fila de carro, você não sabe por quê. Aí você passa e teve um acidente. Todo mundo para olhar. Parece que nunca viu acidente de carro. O carro batido de um lado, uma moto de um lado, o cara caído, outro ali ferido. Todo mundo para olhar a mesma coisa. Curiosidade. Para que serve isso? Então o homem é curioso. E aí Satanás, irmãos, ele é sutil. Ele conhece a mente humana. Ele também conhece isso, né? Sabe dessas coisas. O versículo 16 desse capítulo 2, ele diz para nós assim, ó: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas aí, quando nós chegamos no capítulo 3, versículo 1 fala assim, ó: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. E aí foi tudo certo. Ela entendeu perfeitamente, não, Deus falou que pode comer de todas as árvores que tem no jardim, todas. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então ela foi até clara, ela explicou para a serpente que podia comer de tudo, exceto daquela árvore que estava no meio do jardim. Deus pediu para ela não comer e nem tocar na árvore, porque no dia que acontecesse isso, o homem iria morrer, não é? Muito bem, então, prosseguindo aí, a serpente no versículo 4 fala assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A serpente aqui contrapôs a Deus. É certo que não morrereis. Olha que sutil, né? Como ela é sutil. Você não vai morrer. Nós não. Estou te falando que você não vai morrer. Vindo a mulher, o 5 fala, então, porque Deus sabe, olha só, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Essa foi a pior coisa que Eva ouviu. Puxa, eu vou ser igual a Deus. Pensou? Deus não falou isso comigo, ele falou que não era para comer, mas ele não falou que eu ia ser igual. Já que é para ficar igual a Deus, então eu quero comer. Não é? Por que Deus não falou isso antes para mim, né? Eu vou ficar igual a Deus. Só que tinha uma armadilha por detrás que a mulher não sabia, que ao comer daquela árvore, o conhecimento viria, mas a morte também entraria. Aqui nós ganhamos uma coisa muito importante, irmãos, é não dar ouvidos à voz de Satanás. Satanás também fala, sabia? Assim como Deus fala, o diabo também fala. Jesus, quando jejuou 40 dias e 40 noites, lá em Mateus 4, quem que apareceu logo depois para ele? O diabo. Sim. Você é filho de Deus? Faça que essas pedras transformem em pães. Ué, estava falando para o filho de Deus, mas você fala. Você é tão ousado a falar para o filho de Deus? Jesus foi rebatendo tudo na palavra para ele. E ele falando, como se Jesus não conhecesse ele. Um anjo caído, né, que se tornou o próprio diabo, inimigo de Deus. Mas ele contrapôs ali. Então Eva aqui caiu numa armadilha. Isso para nós serve de exemplo para não dar ouvidos à voz do inimigo. Porque ele vem falar conosco. Não, você serve a Deus tantos anos, olha a vida sua. A situação que você está nela até hoje, não muda nada. Quanto mais você busca a Deus, mais pior fica. Já viram essa história, né?
Quanto mais reza, mais demônio aparece. Mas que coisa! Senhor Jesus. Eu estava outro dia assim, considerando isso, como que o diabo é sutil para nos enganar. Antes da Covid-19, a gente orava toda sexta-feira, quando estava lá na Casa 1. Tinha uma reunião de sexta-feira, não sei se vocês lembram. Passado, depois de um tempo, veio uma tragédia lá. Antes da Covid. Deu uma tragédia. Né? No ano 2017. Eu falei, mas peraí, nós orávamos toda sexta-feira, aconteceu isso? Não é para acontecer. Aí continuamos orando. Passou um tempo, veio a Covid-19. Ficou quase 4 anos, todo mundo amontoado dentro de casa, com máscara, aquela coisa. Estou falando, Senhor, mas para que está servindo a nossa oração então? O que Deus quer mostrar com isso? E o diabo, ele vem usar essas coisas para ver se a gente cede. Sim. Vamos ver até onde você conhece a Deus. Né? Às vezes eu paro para pensar, meu Deus, que desastre foi a Covid-19. Quantas pessoas morreram? Muita gente. Quanto prejuízo econômico. Eu perdi 3 dos melhores clientes que eu tinha. Eu vendia para 3 restaurantes. Os 3 me mantinham praticamente a empresa em pé. Eles tinham 100 funcionários, mandou 85 embora. Ficou com 15, depois mandou mais 10, ficou com 5. E eu perdi o cliente, não consegui recuperar ele até hoje. Aí você fala assim, situação, né? Mas o Senhor vem a cada dia para nos testar, mostrar para Ele quem Ele é, para nós não ter a nossa esperança nessa terra. Amém. O que Deus quer é que eu e você não tenha esperança no mundo. Amém. Porque muitas vezes a gente fica tão confortável, puxa, agora vai, hein? Daí a pouco dá levanta uma onda ali, né? Um vergalhão, né? É vergalhão que chama, né? Aquelas ondas altas. 10, 15 metros de altura, e o navio que está ali balança para tudo lá, se bobear ele afunda. É essa hora, tem que olhar para o Senhor. Amém. Não ficar confiando em coisas dessa vida, irmãos. Nós não podemos confiar na terra. Amém. Nada que tem aqui é seguro. Amém. Nada, tudo aqui falha. Então, Adão e Eva aqui, eles falharam porque deram ouvido à voz da serpente. Nós não podemos ceder à voz do diabo. As vozes do diabo é muito maliciosa, muito doce. Ele fala de uma maneira assim tão macia, que é difícil às vezes de discernir se é de Deus ou dele. Mas se tivermos no Espírito, a gente vai entender que aquela voz não é de Deus. E o Senhor vai nos guardar, né? Amém. Então nós devemos comer da árvore da vida que é Cristo. Amém. Para que nós possamos então prosseguir, né? Então, o estrago que foi feito foi grande demais na humanidade, por causa de Adão. Por causa da desobediência de Adão, o estrago foi muito grande. E aí o plano de Deus, nesse ponto, ficou interrompido. Porque se Deus queria entrar no homem, o homem foi estragado, encheu-se de pecado, e agora ele não podia mais ficar ali, porque Deus falou, olha, se ele ficar aqui e comer da árvore da vida, imagina o homem comendo da árvore da vida, cheio de pecado, e viver eternamente. Seria caótico. Você viver eternamente com o pecado. Imagina um mundo desse que nós estamos vivendo nele hoje. O homem viver eternamente com o pecado. Senhor, seria caótico. A morte ainda é o limite. Ainda é o limite para isso, né? Infelizmente, até que o Senhor ressuscite no último dia, ou sejamos transformados vivos, a morte ainda será o limite para barrar essas coisas nessa vida, né? Às vezes a gente para e vê isso, porque Deus precisa ainda cumprir o plano dele, então ele permitiu a morte. E aí no tempo, mas graças a Deus que no tempo Jesus veio. Amém. Ele veio no tempo, irmãos, ele veio no fechamento dessa era, ele veio, nasceu de mulher, como nós vimos, ele se tornou um homem. E ele veio e ele cumpriu o plano de Deus na terra da cruz, na redenção por nós. Ele nos salvou, ele nos libertou dessa maldição do pecado. A vida de Deus entrou em nós. E por esta vida é que a Bíblia diz que nós devemos viver. E é por isso que então que quando nós lemos Efésios 1, esse ponto que fala que bendito Deus e Pai, 1:3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então as bênçãos materiais são boas, mas elas não sustentam-nos para sempre. A Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem. E nós preocupamos tanto com o pão de cada dia, né?
Por quê? Porque nós temos tão pouca confiança em Deus. O povo de Israel andou no deserto 40 anos, não faltou nada para eles. Não trocaram nem um par de sapato que eles tinham, sandália. O mesmo que eles saíram do Egito, eles já andaram no deserto. Percebe? Mas eles viviam murmurando contra Deus o tempo todo. Queria comida, queria carne, queria agasalho, queria casamento, queria marido, queria tanta coisa. Moisés ainda ficou louco com aquilo, né? Nem pôde entrar na boa terra, de tanto que ele... Um dia ele enfureceu, ao invés de falar com a rocha, ele gritou com a rocha. Ele bateu ali com raiva, feriu a rocha, que representava Cristo, e ele não pôde entrar na boa terra. Então a gente vê o quê? Que o homem, quando ele não está na presença e na direção de Deus, ele não pode ser usado por Deus. Deus só pode nos usar se nós andarmos e vivermos pelo Espírito. Amém. Então aqui o versículo 10, né? O 9 ou 10, então diz aí, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então Deus em Cristo quer fazer que tudo seja convergido nele agora. Não só do céu, mas também da terra. Tudo vai estar encabeçado em Cristo. Agora, para Cristo encabeçar todas as coisas, o que ele precisa fazer hoje? Ele precisa me encabeçar também. Se eu não estiver encabeçado em Cristo hoje, Deus vai poder encabeçar todas as coisas? E se nós não estivermos encabeçados em Cristo, como é que Cristo poderá cumprir o plano dele nessa terra? Se eu não obedeço a Cristo, se eu não amo a Cristo, se eu não oro, se eu não vivo uma vida adequada diante dele, o que vai adiantar? Como que eu vou cooperar para que esse plano se cumpra? Então o Senhor precisa trabalhar em nós. Amém. Trabalhar, dispensar, e nós precisamos abrir o nosso coração e deixar ele operar em nós para que isso aconteça, né? Agora nós vamos ver um outro lado disso também. Nós vimos essa semana também em Ezequiel. Os irmãos já citaram aí, né? Ezequiel 37. E ali fala de um monte de ossos secos, né? Fala de uma situação assim muito esquisita. Tinha muitos e muitos ossos. Ezequiel 37, a partir do versículo 1 em diante, ele fala assim, ó, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Olha, para ossos estar sequíssimos, eles estavam ali por muito tempo, né? Que até que a carne saiu de tudo ali, secou tudo, saiu todos os nervos, aqui para ficar seco. Morei no interior, às vezes tinha carcaça de animal que morria, né? Reses morriam lá, às vezes assim, picado por serpente, ou às vezes mesmo de idade. E aí depois de certo tempo, você passava o osso, estava tão seco que ficava branquinho assim. Se pegasse ele, quebrava. Então estava ali já há muito tempo, né? E diz que esses ossos aqui estavam sequíssimos. Quanto tempo estava lá? Mas esses ossos aqui eram de pessoas que já viveram, não eram? Porque se estavam ali, talvez em vida as pessoas fossem formosas, belas, né? Mas depois que morreu, virou osso. Sabe o que Satanás quer fazer comigo, com você? É isso aí. É nos transformar em ossos secos, sem vida, que não serve para nada. Ele quer fazer-nos pessoas inúteis, totalmente nas mãos de Deus. Por isso nós vamos continuar aqui para ver, né? Continuando aqui o versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. E eu creio que se Deus perguntasse para mim, eu ia falar, Senhor, acho que é impossível. Um monte de ossos secos, Deus vai reviver? Mas Ezequiel foi bem sábio, né? Ele falou assim, tu sabes, eu não quero dar meu palpite aqui. É você que está perguntando, né? Ele falou, disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos,
ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, isso aqui é muito precioso. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Agora, Ezequiel era um profeta que fazia o quê? Fazia o que Deus pedia. Será que eu e você fazemos o que Deus pede? O Senhor pede para fazer uma coisa e falar, Senhor, eu nem vou fazer porque eu sei que não vai dar certo. Nós estamos falando para Deus, mas espera aí, eu estou falando que vai fazer porque eu vou fazer, não é você. Nós não cremos, irmão, na palavra de Deus. Sabe? Qual o maior problema meu? É não crer na palavra. A incredulidade é a pior coisa do ser humano. O Senhor fala que Ele vai fazer, me falou, não vai. Não vai dar certo. Tanta gente já tentou isso aí, deu errado. Não, mas Deus está falando para você agora. É a sua vez. A experiência agora é sua, não é de outros que vieram. Então, aqui ele fala que profetiza a estes ossos. Dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mas esses ossos tinham ouvidos? Como é que eles iam ouvir? Ouvir? Você vai profetizar para coisas que não têm ouvido? Que estranho, né? Se fosse coisa que tivesse pelo menos ouvido. Mas você vai profetizar para uma coisa inerte, morta, que não tem ouvido, não tem nada. Ossos secos. É o que a Bíblia diz, que o Deus que Abraão cria é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Ele chama a existência. Ele pode, porque Ele é Deus. Eu não posso questionar Deus, mas Ele mandou fazer, Ele vai fazer. Por isso que a Bíblia fala, quando o Senhor falou que Ele edificaria a igreja e as portas do inferno não vão prevalecer, é porque ela vai ser edificada. Amém. Olhando assim no horizonte, a gente olha assim, puxa, mas meio tanto problema na igreja hoje, tantas divisões no corpo de Cristo, com tantos desmandos, será que Deus vai edificar mesmo a igreja? Ele vai edificar. Amém. Nós temos que crer, é pela fé. Ele vai fazer, a obra é dele, não é? E aí o que o profeta faz? Versículo 5 fala assim, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então o profeta profetizou, falou, ó, Deus falou que vai entrar o Espírito em vocês e vocês vão viver. Falando para aquele monte de ossos armados para todo lado. Quantos ossos tem no corpo humano? Quantos ossos? 208 ossos. Nós temos 208. Desde o fêmur, que é o maior, até o menorzinho que tiver no nosso. Nós temos 208 ossos no corpo. Parece que não, né? Mas tem osso aí que não acaba mais. Osso duro de roer. Muitas vezes, irmão, nós somos ossos com os irmãos. Deus às vezes precisa trabalhar em nós, porque às vezes eu sou um osso. Ao invés de ser vida, eu sou um osso. Sabe? E Deus precisa trabalhar na minha vida, amém, trabalhar na nossa vida, para que nós sejamos úteis a Ele, né? Amém. Então o profeta profetizou para aqueles ossos, falou, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. O 6, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Tinha um osso espalhado para todo lado. Imagina, não era assim o osso de uma pessoa aqui, ou de outro, aquele montinho certinho, não, estava tudo misturado, tinha osso para todo lado, porque vai ficando muito tempo, o vento vem, a chuva leva, aí outro vai, o redemoinho, aquilo vai misturando um osso com osso. Como é que o Espírito conseguiu fazer um trabalho desse, de separar osso de uma pessoa, de outra, de idade, homem, mulher, tudo separadinho? Como é que você consegue fazer isso? Mas o Espírito pode. Amém. Diz que o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, irmãos, o profeta fez o que Deus pediu. Então, se Deus pedir para você fazer, pode fazer. Ele vai fazer. Pode crer que Ele vai fazer. Não é eu nem você, é Ele que vai fazer. Então o profeta creu, né? Ezequiel, ele creu. Então, 7, então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam
cada osso ao seu osso. Aí, depois que ele profetizou, começou a juntar osso com osso e bater um com o outro. Falou: eu pertenço a você, hein? Eu sou daqui. Eu sou esse é daqui. Um outro vinha daí: eu sou daqui. Não é você, eu sou daqui. E osso batendo com osso. Mas osso com osso só não... Já viu quando você tem um problema no joelho que a cartilagem rompe? O que acontece? A dor é, para quem já teve, né, diz que é uma dor insuportável, porque o osso range com o outro osso. Tá ali, ó, é osso com osso, não tem nervo quase ali, a cartilagem já foi rompida. Então o osso fica rangendo, e é uma dor insuportável. Ele toma injeção, toma analgesia, toma uma coisa, não resolve, porque o problema está lá na perna. Às vezes tem que fazer cirurgias, às vezes uma não resolve, tem que fazer outra. Mas aqui estava na mão do melhor cirurgião. Amém. Mais do que cirurgião, ele estava dando vida, né? Aí o versículo 8 fala: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então Ezequiel olhou aquilo, aquele monte de osso grudado um no outro, juntou tudo, parecia um imã assim, que juntava uma coisa com a outra. Os tendões estavam ali já, a carne veio, a pele veio, mas o ser estava ali ainda, não tinha espírito. É como o boneco que Deus criou lá, o Adão, estava lá um boneco, criou e soprou nele o fôlego de vida e passou a viver. Sem o espírito, irmão, nada acontece. O espírito torna real todas as coisas. Só ele pode fazer isso. Por isso que nós precisamos pedir a graça do Senhor para depender mais do espírito, menos da nossa capacidade, menos do nosso conhecimento. A gente acha que conhece tanta coisa, né? A bagagem, quem que o irmão falou da bagagem, né? O irmão falou aqui hoje de bagagem. Que bagagem eu tenho? Que bagagem você tem? Diante de Deus isso vale alguma coisa? Ah, nada. O meu conhecimento para Deus é lixo, isso é para nada. Deus não precisa disso. O que Deus precisa de pessoas corretas que o obedeçam. Amém. Que o amem. Amém. Que queiram o Senhor. Amém. Pague o preço pelo Senhor. Amém. Nós precisamos pagar um preço pelo Senhor hoje. Pela igreja, pelos irmãos. Orar mais, nós vamos orar mais. Orar mais pelos irmãos. Amém. Eu sinto que oro pouco, irmãos. Aí eu, às vezes, me vejo assim: Senhor, tantos problemas, tantos irmãos assim, para se reunir, Senhor Jesus. Às vezes eu acordo na noite, de madrugada, penso: Senhor, traga esses irmãos de volta. Amém. É muito triste ver irmãos assim, que o Senhor paga uma vida tão grande por eles, derramou sangue por eles, e por causa de coisas assim, eles foram embora. Sim. Eles não foram capazes de suportar, sabe, a pressão. Sim. O diabo, ele quer fazer isso na nossa vida. Sim. O diabo quer acabar conosco. Sim. E nós somos os guardiões da igreja. Amém. Nós que estamos reunidos precisamos orar pelos irmãos. Amém. Insistentemente. Amém. Nós não podemos nunca aceitar a situação de derrota, porque Jesus já derrotou o diabo na cruz. Sim. Eu preciso tomar a vitória dele como minha. Amém. Senhor, se o Senhor é derrotado, eu também sou. Amém. Então, se eu sou derrotado, o Senhor também é derrotado. Então nós não podemos aceitar. Nós Amém. Temos que tomar Cristo como a nossa vitória. Amém. E prosseguindo então, versículo 10 aí, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aqueles ossos secos se energizaram, voltou a carne, voltou os nervos, voltou a nervadura, todas neles novamente, a nervura, e eles passaram a viver agora, porque tem um Espírito. O Espírito agora está dentro deles. Amém. Amém. Se Deus tirar o Espírito de nós, nós somos o quê? Nada. Perdemos a vida.
É o Espírito que nos torna real. Então nós temos que valorizar esse Espírito, irmãos. Nós não podemos permitir que a tristeza, as angústias desse mundo e tanta coisa que vem nos oprimir, tome esse Espírito de nós. Nós não podemos. Nós temos uma coisa que chama oração, palavra, e nós podemos derrotar o inimigo com essas armas. Mais na frente nós vamos chegar em Efésios, no capítulo 6, nós vamos ver essas armaduras. Como que Deus preparou tudo isso para que nós derrotemos o diabo. E nós não podemos aceitar a derrota na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Ela é a que vai trazer o Senhor de volta. Então a igreja é vencedora. E o versículo, então 10, ele conclui dizendo, então isso aí que... Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. A igreja é um exército, ela é a guerreira. Nós estamos numa guerra espiritual. Diz que a nossa luta não é contra o sangue, e nem contra a carne, mas é contra os poderes deste mundo tenebroso, não é? Tanta coisa, irmãos, tem acontecido e tantos irmãos têm desanimado. Ó Senhor Jesus. E às vezes parece que a gente olha assim para trás, olha para a Bíblia, será que a Bíblia não tem valor? Há 3 meses atrás eu conversava com uma irmã, ela falou assim, olha, teve um pastor que eu conheci e ele suicidou. Eu falei, meu Deus, ele desistiu porque todos os fiéis da igreja dele foram para o mundo. E ele suicidou. Já pensou? O diabo ficou muito alegre, né? Mas ele não deveria ter feito isso, deveria ter clamado ao Senhor. Mas a fraqueza chegou a tal ponto, e ele não tinha força para sustentar, certamente não era sustentado por ninguém também. Por isso nós temos que orar pelos irmãos. Nós devemos sustentar os irmãos em oração, para que eles não desistam do Senhor. Porque a nossa carreira está terminando nessa terra. O Senhor vai voltar, irmãos. Nós não podemos parar, nós temos que ser fiéis até o fim. Então, o 11 fala, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. É isso que o diabo quer fazer. Aqui ele falou para a casa de Israel naquele tempo, mas hoje ele vem falar para mim, você está acabado, você não vale mais nada, já era, olha só a sua situação. Nessa hora temos que voltar ao Senhor. Não podemos ouvir a voz do diabo, como Eva ouviu, como Adão ouviu, e tantos ouviram, né? Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Amém. Ser fiéis àquilo que Ele quer. Amém. Na nossa vida. E o 13, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então isso vai se cumprir. Que o Senhor falou, e Ele vai cumprir. Então, graças ao Senhor que nós temos o Espírito. Então, por que o cristão então se trava, ele se desvaloriza? Muitas vezes falta de comunhão com Deus. Nós, cristãos que amamos o Senhor, não podemos perder a nossa comunhão com Deus. Amém. A comunhão com Deus é só sábado, domingo. Durante a semana eu posso viver a vida que eu quiser. Aí sábado eu venho para a reunião, ganho um pouquinho, domingo um pouco. Aí a partir de agora estou livre, graças a Deus. Agora a semana é minha. Não, nós temos que estar todo o tempo. Orai sem cessar. Amém. Né? Orai sem cessar. Vigiai em todo o tempo. É isso que é a vida do cristão. Problemas virão? Não tenha dúvida. Mas nós temos muito mais força para vencer. Amém. Do que se eu viver uma vida fora da presença de Deus, do meu jeito, né? Então, graças ao Senhor. Então, Deus, tudo isso nós estamos vendo, mostrando, trazendo para Efésios, o que significa? Que Deus quer nos ganhar. Para que Ele possa trazer esse senhorio de volta para Cristo, para que Cristo encabece isso. Sim. Isso está desse jeito, é porque está tudo desencabeçado, irmãos. O homem está totalmente desencabeçado de Deus hoje. Quando olhamos para o mundo secular hoje, isso é nítido. Mas mesmo olhando para o povo de Deus de modo geral,
cristandade está desencabeçada. Quando a gente olha o que os cristãos buscam mais hoje, o que eles pensam, o que eles gostam, tanta coisa mundana, né? E aí, como que Deus vai poder falar conosco desse jeito? Então Ezequiel teve o quê? Ele teve uma visão e ele teve uma revelação. E Deus hoje ele quer revelar para nós. Amém. Ele quer se revelar, né? Quando João teve a visão do Apocalipse, aquela revelação, que Apocalipse quer dizer revelação. As pessoas associam Apocalipse com tragédia. Aí vai acontecer o Apocalipse. Mas na palavra grega, né? No grego, Apocalipse é revelação. Deus está revelando o que Ele quer fazer. Qual o propósito dele. Então Deus tem um propósito, Ele não desistiu dele. E nesse propósito, eu e você estamos inclusos. Amém. O Senhor nos incluiu. E aqui, Apocalipse capítulo 22. Ó Senhor Jesus. Versículo 1. Ele diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Se nós estivermos em comunhão com o Senhor, o que nós vamos ouvir vai sair do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio da água da vida é tudo aquilo que Cristo alcançou por nós, irmãos. A vida de ressurreição, a vida que vence a morte. Há coisas que nós olhando do ponto de vista humano é impossível de acontecer, não tem jeito. Não tem como ter solução para aquilo, parece que não tem saída isso aqui. Mas quando você começa a orar, vai diante do Senhor, a luz vai vindo. Quando você vê aquela situação, foi resolvida. Ou Deus deu graça para você passar por ela. Igual Paulo, né? Ele orava, o espinho estava lá. Ele orou 3 vezes, o espinho não saiu, mas Deus deu graça para ele passar a situação. Ele falou: a minha graça te basta. Então, acho que nós precisamos da graça de Deus, amém, ser supridos pelo Espírito, né? E que o Senhor possa nos trabalhar mais e mais para que nós possamos ser esses, né? Que possam cooperar com o Senhor e fazer parte. Quando o Senhor voltar, juntamente está encabeçando todas as coisas em Cristo.